Bom, esse é o quarto episódio da primeira aula e hoje agora a gente vai continuar um pouco na história do pensamento evolutivo e vai enfatizar um pouco micro e macroevolução. Tá? Bom, como nós falamos na última aula, realmente as ideias do Darwin e tudo que foi colocado por ele de forma extremamente coerente, pela primeira vez juntando várias evidências de fontes diferentes, realmente dá ele um lugar de destaque no meio de vários outros pensadores que já tinham pensado na questão da evolução como um grande divisor de águas. Né? Então a gente pode chamar de antes de Darwin e depois de Darwin. Né? Então a gente está mais ou menos em 160 depois de Darwin, tá certo? 161 depois de Darwin, né? Considerando a origem das espécies como esse marco aí. Tá? Bom, para falar depois de Darwin, eu queria começar falando só com outra contribuição, né, do Brasil, né, que a gente muito importante na teoria da evolução, reconhecida até pelo próprio Darwin, é a do Fritz Miller, né, que é um alemão que se radicou no Brasil, em Santa Catarina, e se naturalizou brasileiro, né, virou brasileiro, viveu aqui para o resto da vida, foi enterrado aqui no Brasil. E fez contribuições muito importantes para o Darwin. Né. Ele é mais jovem que o Darwin, né, tem 15 anos mais jovem, mais ou menos, e ele recebeu de presente um exemplar da Origem das Espécies, logo que foi publicado aqui no Brasil, e leu, ficou fascinado com aquelas ideias e resolveu testar aquelas ideias. Né? Então foi no caso ele foi para a praia, né, pegou uns crustáceos lá, trabalhou com esses crustáceos para testar se as ideias do Darwin realmente funcionavam, de seleção natural, e ele era um cara que aplicava muito matemática, né, tinha uma visão muito, naquela época, né, completamente pioneira de ecologia, né, de relação dos organismos com a natureza e de aplicar matemática nesses conhecimentos, de fazer cálculos, né, então super relevante. Com isso ele foi juntando material, observações, era um naturalista fantástico, né, e conseguiu juntar tantas evidências, né, que validavam as ideias do Darwin, que ele escreveu um livro, né, chamado For Darwin, né, que é para Darwin, em alemão, e mandou para o Darwin de presente esse livro. Né? O Darwin adorou quando recebeu aquilo e se tornou um amigo de correspondência do Fritz Miller. Eles corresponderam durante décadas, né, durante 20 anos, até a morte do Darwin, constantemente. Né? Então ele mandava cartas, o Darwin pedia para ele observar coisas, fazer coisas, trocavam ideias, e o Darwin realmente ficou muito admirado com o trabalho dele. Ele teve várias contribuições, né? Esse livro aqui que eu estou lendo agora, não acabei de ler ainda, o cara de Darwin no Brasil, né, a ciência evolutiva de Fritz Miller, uma biografia que fala sobre as contribuições dele, que foram além, né, dessa de testar e comprovar as ideias de origem das espécies. Ele teve várias ideias muito interessantes, o mimetismo milleriano, que é o mimetismo de quando espécies que não são palatáveis ambas não palatáveis imitam uma outra, é uma ideia dele, né, e por que isso pode ser vantajoso em termos de seleção. O outro mimetismo é o Batesiano, né, que é do Bates, que foi junto com o Wallace para a Amazônia. Então, os dois mimetismos têm a ver com isso. Então, foi uma contribuição muito importante, né, de um brasileiro, naturalizado brasileiro, para validar as ideias do Darwin, ao mesmo tempo, né, contemporâneo de Darwin. Bom, claro que a grande reviravolta nas ideias do Darwin vieram com a redescoberta dos trabalhos de Mendel, que apesar de terem sido mais ou menos contemporâneos com a Origem das Espécies, né, esses experimentos foram publicados em 1865, 6 anos depois da Origem das Espécies, eles ficaram, né, desconhecidos até a virada do século. Em 1900 foi quando os primeiros geneticistas, que inclusive criaram esse termo genética, redescobriram os trabalhos de Mendel e fizeram outros experimentos, e tinham muitos experimentos de mutações, de macromutações, na verdade. Né? Então, mutações que causavam efeitos fenotípicos grandes, né? Principalmente o De Vries, o Bateson, foram pessoas que contribuíram para essa redescoberta dos trabalhos e mostraram que a herança mendeliana ela era particulada, né? Você tinha partículas que são os genes que carregavam a informação. E aí criou, na verdade, o que a gente chama do eclipse de Darwin, que foi uma época quando as ideias do Darwin não eram acreditadas, não se acreditava que a seleção natural darwiniana poderia explicar a evolução das espécies. Por quê? A seleção natural darwiniana era baseada em pequenas mudanças nas características ao longo de muito tempo. E a genética mostrava, e a genética que esses primeiros geneticistas faziam, mostrava, na verdade, uma coisa diferente, né? Eram mudanças grandes,
Eram mutações grandes, eram macromutações, né, que eram incompatíveis com a seleção natural. Então levavam a uma evolução saltacional por grandes mudanças genéticas e não gradual. Então isso gerou uma disputa entre, né, os chamados geneticistas daquela nova ciência e os naturalistas, né, que trabalhavam com as ideias do Darwin. Isso durou, né, até meados quase do século XX, né, até que a gente teve a síntese moderna se consolidando, tá certo? Então, entre os anos de 1920 e 1950, vários trabalhos de vários autores, estou destacando alguns aqui, né, principalmente aqueles que contribuíram muito para a genética de populações, como o Fisher, o Haldane e o Wright, que fizeram todas aquelas ideias que vocês viram com Albert de genética de populações, todas aquelas equações, e mostraram que realmente você tinha como, né, trabalhar com a genética e trabalhar com pequenas mudanças em um contexto de pequenas mudanças ao longo do tempo, levando a grandes mudanças nas espécies. Isso foi consolidado principalmente pelo Dobzhansky, na genética principalmente, pelo Mayr na zoologia, pelo Simpson na paleontologia, pelo Stebbins na botânica, e isso tudo levou ao que a gente chama de síntese moderna, ou síntese evolutiva moderna, que foi sumarizada por esse livro aqui de 1942, do Julian Huxley, que acabou ficando famoso por dar o nome a esse movimento científico que aconteceu, casando as ideias do Darwin com as ideias do Mendel, e finalmente fazendo com que elas ficassem compatíveis, tá certo? Então a síntese moderna mostra que evolução é alteração nas frequências de alelos, certo? E que os mecanismos principais desse processo são a seleção natural, que é um mecanismo determinístico, mutações vantajosas são selecionadas favoravelmente, mutações que não são vantajosas, né, deletérias, são eliminadas pela seleção natural, e também por mudanças estocásticas, mudanças ao acaso, que são causadas pela deriva genética. Tá certo? Então esses dois mecanismos principais levavam a essa alteração das frequências alélicas, e essas alterações, essas mutações e alterações das frequências poderiam levar, ao longo de muitas gerações, né, gradualisticamente, a espécies distintas. Então, compatibilizava a genética mendeliana com a evolução darwiniana, certo? Bom, depois disso, muita coisa aconteceu. Alguns dos principais, os três principais pontos, eu diria, né, desde então, foram a descoberta do DNA como material genético, né, pelo Wakefield e McCarthy, esses três aqui, certo? Foram quem descobriram que o DNA era o material genético, o ácido desoxirribonucleico era quem carregava a informação genética que era passada à frente. Isso abriu as portas, né, para uma corrida para se descobrir a estrutura do DNA, que finalmente, né, nos anos de 1950 foi descoberta, principalmente aos trabalhos da Rosalind Franklin, né, com os raios-x que ela fazia de fração, e foram consolidados pelo trabalho de Watson com a dupla hélice, certo? Isso abriu as portas para o que a gente chama de biologia molecular e para evolução molecular, né, evolução ao nível molecular. E no final dos anos 60, 69, e também ao longo dos anos 70, as ideias foram radicalmente mudadas porque viu-se que, na verdade, a deriva genética ela é muito mais importante no nível molecular do que a seleção natural. Então você tem aí com isso a teoria neutra, né, ou a teoria quase neutra, né, onde grande parte das mudanças são neutras, propostas principalmente pelo Kimura e por Ota, né, no final dos anos 60 e no começo dos anos 70, que foram também uma grande revolução que abriu todo o campo da evolução molecular que a gente tem hoje. De qualquer maneira, todas essas mudanças não alteraram muito a visão da síntese moderna. Basicamente, os corolários da síntese moderna continuavam em vigor, né? Então, quais são os princípios, né, da síntese moderna que a gente poderia dizer? Que os efeitos ambientais em um fenótipo individual, um indivíduo só, não afetam os genes passados para a prole, tá certo? Então, você não tem uma herança de características adquiridas, tá certo? A mutação seria a fonte de toda a variação. Então, esses erros durante a replicação do DNA, que são as mutações, seria a fonte de toda a variação genética. A evolução é sempre lenta e gradual através desses processos, e que a macroevolução, né, a evolução em escalas grandes, em escalas de tempo grande, em escalas espaciais grandes, né, grandes transições evolutivas, é nada mais, nada menos do que a microevolução extrapolada ao longo do tempo, e que não requer nenhum processo adicional para funcionar. Você não precisa de nenhum processo além dos processos da própria síntese moderna, tá certo? No entanto,
Será que é assim mesmo, né? Então vamos explorar um pouco essa questão da microevolução e da macroevolução. Será que eles têm processos distintos ou basicamente o que existe é microevolução e a macroevolução é simplesmente uma microevolução vista de longe, né? Então vamos só para definir e deixar claro, né? A microevolução seria uma evolução dentro das espécies, né? Então a gente está trabalhando, por exemplo, com genes, indivíduos, populações de uma mesma espécie. A gente está trabalhando com microevolução. A gente está trabalhando, por exemplo, com mudança na frequência dos alelos, migração, seleção, deriva, certo? Tudo isso é no nível dos genes, dos indivíduos e das populações. Quando você trabalha no nível das espécies ou acima do nível das espécies, principalmente, né, você está trabalhando com macroevolução. Então você está trabalhando acima do nível de espécie, táxons, clados ou toda a árvore da vida. As disciplinas que trabalham com isso são muito diferentes. Então, aqui você tem a biologia molecular, a evolução experimental, genética de populações. Aqui você já tem paleontologia, anatomia comparada, sistemática e filogenética. E aqui, no nível da especiação, você tem, por exemplo, a filogeografia, que é um ramo da biogeografia, que é uma disciplina que é considerada uma ponte entre a micro e macroevolução. E, no caso, as espécies e a especiação são assuntos que entre a micro e macroevolução. Mas a pergunta principal é, será que o que acontece aqui é simplesmente a mesma coisa, com os mesmos processos que acontecem aqui, ou será que existem outras coisas? Bom, os avanços nos últimos 50 anos mostram que esses princípios não são bem assim, tá certo? E é exatamente isso que a gente vai ver ao longo da disciplina. Que os efeitos ambientais no fenótipo individual, eles podem afetar, podem ser passados para frente. Então existe a possibilidade de herança lamarckiana. Tá certo? A mutação não é a fonte de toda a variação. Você tem variação que é devido a genes, a hormônios, genes ligados ao desenvolvimento, regulação da expressão gênica, então não necessariamente a mutação. Você tem a epigenética, que, por exemplo, a metilação do DNA pode afetar a variação sem afetar necessariamente, né, os genes, a sequência de genes. A evolução não necessariamente é lenta e gradual, a gente vai ver instâncias onde ela pode ser mais lenta e gradual, instâncias onde ela pode ser acelerada, mudanças genômicas podem levar a uma aceleração da evolução, e que a macroevolução não necessariamente é microevolução extrapolada, que na verdade existem processos macroevolutivos, como seleção de espécies, duplicação genômica, extinções em massa, que podem ser diferentes, tá certo? Então, isso questiona bastante a síntese moderna. Muitos autores argumentam, então, em função disso, que nós precisamos de uma nova síntese, certo? Então, seria uma síntese estendida, né? Então, uma síntese além da síntese moderna. Esse é um livro, né, do Pigliucci Miller, que propõe essa ideia, né, que você tem aqui as ideias do Darwin, o core das ideias do Darwin, que seria seleção natural e descendência comum, né? Você tem o arcabouço da síntese moderna, que adiciona principalmente a genética mendeliana, a genética de populações, a paleontologia um pouco, peronomútil, e dados de história natural para entender, a demografia e história natural para entender como que as espécies evoluem. Eles argumentam que a gente precisa de bastante outros elementos para aumentar e estender, expandir essa síntese para mais do que isso. Principalmente a biologia evolutiva do desenvolvimento, a genômica, a epigenética, plasticidade fenotípica, contingência, etc, etc, etc. Então você tem vários fatores que podem ampliar isso daí. Então a gente precisa de uma síntese estendida e a gente vai ao longo do curso ver um pouco disso daí. Então na primeira parte a gente vai ver um pouco de evolução e diversidade, exatamente essa transição da micro para macroevolução, vai falar na biogeografia, dentro da biogeografia a gente vai falar na filogeografia, que é considerada uma ponte entre os dois, e finalmente depois a gente vai entrar na parte de macroevolução, onde a gente vai ver grandes transições, grandes mudanças, numa escala de tempo e de espaço muito maiores. Tá bom? Bom, essa é o penúltimo episódio da primeira aula, e no próximo episódio a gente vai entrar no pensamento filogenético.